Aqui estamos nós, 2011, depois de tantas ministrações maravilhosas. Os irmãos e as irmãs podem sentar. Aonde que estão aqui, gente? 10 anos depois da eleição da primeira episcopisa, com a reeleição da mesma episcopisa, ainda temos tantos sonhos e desafios. Quando me convidaram, o Colégio Episcopal me convidou para estar aqui nessa manhã, fazendo a reflexão, eu falei, eu? Então, vamos lá, eu. Então, eu vou dar alguns testemunhos e eu falei ali para algumas pessoas mais íntimas, eu não tenho problema nenhum de pregar o Evangelho, por exemplo, na Central do Brasil, no metrô, no ônibus, na rodoviária, no hospital. Nunca em restaurante também, mas nunca fiz em presídio. Mas, para um concílio, é a primeira vez, eu confesso a vocês, que tem alguma coisa tremendo dentro de mim. Não que eu não conheça vocês, mas eu nunca tive tanto bispo, tanta bispa atrás de mim como tem hoje. Então, é um negócio diferente. Mas, no mês de abril e no mês de maio, mas principalmente no mês de abril, eu escolhi a carta de Paulo aos Romanos para ler. Minha devocional. Você já leu a carta de Paulo aos Romanos? Tinha bastante tempo que eu não lia. Assim, pegar a carta e ler, estudar, capítulo por capítulo. E é muito interessante, é uma carta muito bonita. E quando chegou no mês de maio, no meado de abril, antes de maio, a Graça Filme nos procurou na sede nacional para lançar o filme John Wesley. Eles queriam vir aqui num concílio. E aí a gente conversou muito, quis ver o filme para ver o que era, se era o filme que a gente estava pensando. E aí me motivei mais ainda para ler a carta de Paulo aos Romanos. A carta ela é muito bonita. São 16 capítulos, todos vocês sabem disso. Mas tem hora que nós esquecemos alguns detalhes dessa carta. Por exemplo, o capítulo 1 até o capítulo 16, não, até o capítulo 11, ela é a primeira parte da carta, né? Ela é como exortações, doutrinas. Depois, na segunda parte, Paulo escreve as exortações para a vida da igreja, na vida comunitária, na vida social, e fala muito sobre segundo a lei do amor. Faz um apelo à fé, faz um apelo à consciência cristã. E Paulo ensina, nos capítulos, até o capítulo 15, né, de 12 até o 15, ele fala que a fé deve manifestar-se na autenticidade do amor. E quando eu estava lendo isso, principalmente no capítulo 14, aconteceu aquela tragédia no Rio de Janeiro, quando aquele jovem entrou na escola. A escola. Eu escrevi o nome da escola aqui, mas esqueci. Tasso da Silveira. Né? Aquele jovem entra na escola e mata 11 adolescentes. Nossa, foi terrível. Eu fui pastor em Realengo há alguns anos atrás e eu sofri bastante, doeu muito o meu coração, acho que todo mundo sofreu bastante com aquela situação. Mas o que chamou a atenção é que dos 11 adolescentes mortos, 10 eram meninas. Feriu 18 adolescentes, foram para o hospital, graças a Deus se recuperaram, mas dos 18, 15 eram meninas. E, gente, eu fiquei arrasada. Foi duro. E voltei, então, para a carta, para continuar a leitura, no capítulo 14, capítulo 15.
já com os olhos da dor, né, olhando para o texto, mas com um pouquinho de dor no meu coração. Eu estava lendo, assim, romanticamente, né, a experiência do coração aquecido, da justificação pela fé, do perdão dos nossos pecados. Eu estava assim, ainda meio como que flutuando, e, de repente, acontece a tragédia, e eu coloquei meus pés no chão e meu coração na palavra. E Paulo trata, no capítulo 14, por exemplo, interessante também que, além dos bispos aqui atrás, eu tenho 2 professores do Novo Testamento aqui na frente, da Faculdade de Teologia. Ajuda, Senhor. Mas Paulo trata, então, no capítulo 14, dos problemas que surgiram lá naquela comunidade, com vários grupos da comunidade cristã lá, causado pelas diversidades de origem e de cultura. Problemas com a legitimidade de comer certos alimentos, com observância de certos dias especiais no valor religioso. Mas lá naquele centro chamado Roma, o pessoal gostava de fazer tocha humana, o pessoal gostava de fazer churrasquinho do corpo humano, né? O que não é diferente dos nossos dias. Mas Paulo fala sobre tolerância. E ele chama, no momento lá, dos fracos na fé. E aí termina esse capítulo, se você abrir aí Romanos 14, lá no verso 22, ele termina escrevendo assim: feliz aquele e aquela que não é condenado pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Quando eu comecei o capítulo 15 com essa dor, aconteceu uma outra tragédia. Uma mulher jovem, chamada Nifissato Diallo. Conhece? Nifissato Diallo é uma mulher da Guiné Africana, muçulmana, viúva, mãe de um adolescente de 15 anos, camareira, foi encontrada num quarto, escondida atrás de um armário, chorando, vomitando, traumatizada pela violência sofrida pelo hóspede da suíte 2806 do Hotel Sofitel, em Nova York. O distinto cidadão francês, diz que francês é educado, chamado Strauss-Kahn, diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional. A imprensa francesa e a imprensa norte-americana só mostrou a tragédia daquele que seria o presidente e que foi preso. Mas ninguém falou da tragédia, do sofrimento. Poucos falaram da tragédia, do sofrimento, da dor desta mulher, que tem nome, Nifissato Diallo. Aí eu comecei a me perguntar: Senhor, até quando? Por quê, Senhor? E aí vou para o capítulo 15, né, de Romanos, e paro no verso 7 ao verso 13. Está acompanhando aí? Nós já estamos num mundo que as pessoas ficam com o celular e eu penso que está tocando, não, está vendo Bíblia, né? Que bom. No verso 7 ao verso 13, Paulo, ele faz uma reflexão, ele chama a atenção sobre aceitar uns aos outros, aceitar umas às outras, para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou a cada um de nós. Gente, deu um parafuso na minha cabeça, no meu coração. E ele escreve 5 versos com 4 textos do Antigo Testamento. Pode ver aí. E termina, no verso 13, com uma expressão lindíssima. E é interessante como Paulo trabalha a palavra esperança na sua carta. Mas esse é outro sermão. Não é hoje. Mas ele diz assim: e o Deus da esperança faz o quê? Encha cada um de nós de gozo, de paz, naquilo que a gente crê, para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Mas eu li esse trecho com o coração entristecido, doído pela dor dessas vítimas de violência.
E eu me perguntei até quando, Senhor? E pelo trabalho que eu exerço na sede nacional, na Igreja Metodista, além de ser pastora de uma igreja em São Bernardo do Campo, chamada Jardim IP, vão estar felizes da vida que eu estou citando eles agora aqui. Um pai me perguntou assim, de vez em quando eu tiro um dia para ir à praia, lá no Rio de Janeiro. O pastor da minha família está aqui, acho que não foi embora ainda não, né? Eu vou lá na praia de Macaé. Eu gosto de pescar na praia. Eu, como disse o bispo Adriel, tiro um dia para descansar. Encontrei com um pai. A gente não se via há muito tempo e ele disse assim, pastora, pastora, onde está esse Deus que você tanto prega? Meu filho, Bruno, adolescente, foi molestado sexualmente pelo pastor. Pastor, onde está esse Deus? Eu fui de novo para a carta aos Romanos. Estou lendo Romanos. Uma criança lá da comunidade onde sou pastora vê a sua mãe agredida diariamente pelo papai, a ser intimidada, sem reagir, temendo represália do pai, né, agressor contra ela, contra os seus irmãozinhos, disse para mim assim, Deus? Que Deus? Então, diante dessas tragédias, lendo a carta aos Romanos, orando, andando pela beira da praia, e também pelo metrô da cidade de São Paulo, eu percebi que a pergunta a ser feita não é onde está Deus, mas é onde estamos nós? Onde estamos nós? E mais, como que nós respondemos a essas necessidades? E que contribuição os nossos estilos de vida fazem para essas tragédias? Eu não estou em crise. E se tivesse, como diz o Boff, seria bom que eu estaria mudando. Mas eu quero destacar dois aspectos nessa reflexão, rapidamente, para tentar responder essas perguntas. O primeiro aspecto é que a gente tem que falar de Jesus Cristo. A gente tem que pregar sobre Jesus Cristo. A gente tem que testemunhar sobre Jesus Cristo. É urgente que a gente fale mais de Jesus Cristo. E a gente vive num mundo onde 8 pessoas morrem sem conhecer Jesus Cristo. A gente tem que falar de Jesus Cristo. A gente tem que pregar Jesus Cristo. Não dá mais para a gente ficar como espectadoras e como espectadores de cultos. Não dá mais para a gente ser consumidoras e consumidores de artigos religiosos. E eu vou dizer para você que a gente faz isso. A gente prepara encontros e faz encontros. A gente prepara eventos e faz eventos. A gente prepara congressos e faz congressos. A gente prepara pós-encontro e faz pós-encontros. A gente faz pós do pós, depois do pós. Há muita gente nessa igreja que é gerente de igreja. Mas a gente precisa de missionários e missionárias que falem de Jesus Cristo. A gente, às vezes, se acomoda no nosso ministério. E há muita gente de coração aquecido, mas de lábios congelados. Não fazem nada para levar uma pessoa a Cristo. Não participa de grupo pequeno e ainda destrói o grupo. Não participa de estudo bíblico, de oração, nem da escola dominical, que para um já está falida, mas não está falida. Ela existe. E tem muita revista. Estamos vendendo muita revista. E eu não vou falar aqui de técnica de evangelismo, mas sobre o estilo de vida. Qual é o nosso estilo de vida como metodistas no meio dessa tragédia? Nós vivemos em comunhão com Deus, nós nos tornamos instrumentos de Deus para comunicar ao próximo o amor que Deus tem por nós. E, para a glória de Deus, urge
sermos testemunhas do Evangelho da salvação. Tem muita gente que precisa conhecer a Jesus e ter a oportunidade de alcançar a salvação. Ontem nós entregamos Bíblias para as camareiras, os copeiros e... Cadê o Jonadab? Jonadab, você me deixou sozinho aqui. Ah, está ali. Nós entregamos lá no hotel e vamos entregar para várias pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Alguém diz assim, pô, mas essa Bíblia é muito cara. Cara se ele for para o inferno. E eu não tive a oportunidade de falar de Jesus para eles. Nós precisamos recuperar a paixão evangelística entre nós. Temos que recuperar a nossa identidade daquela paixão evangelística. E o segundo aspecto, acolhimento, compromisso, respeito mútuo às mulheres. No 18º concílio, foram 3 momentos de 18º concílio. Em Aracruz, na UMESP, lá em São Bernardo do Campo, e depois na sede nacional. Foi aprovado a temática gênero e igreja, que mereceria atenção nesse período eclesiástico. Nós, da sede nacional, nos esforçamos para que as percepções, os documentos, os pronunciamentos, todo o material publicado perpasse, o gênero perpasse, isso, dentro dos nossos textos. Está difícil. Então, eu quero aproveitar rapidamente para um dado sobre gênero. Existe diferença muito mais hoje de sexo para gênero. Sexo está ligado às diferenças fisiológicas, biológicas, das genitálias da fêmea e do macho. O Criador nos fez assim. Somos diferentes. Gênero é uma construção social. Um modo que a gente é educado. Um modo de se perceber e que somos condicionados a perceber o nosso ser e o nosso agir a cada um. Nós aprendemos que rosa é de mulher e azul é de homem. Depois a gente desaprende que rosa e azul é azul. A gente aprende que a mulher é cama e cozinha. E a gente aprende que o homem é o que pensa. Isso é construção social. E há uma construção no nosso Brasil que virou uma cultura que nós, mulheres, sempre somos vítimas de uma violência particular. Basta lembrar que o nosso corpo, o corpo da mulher, se é gordo, se é magro, se é preto, se é branco, se é amarelo, não importa, o corpo da mulher sempre é alvo constante. Um objeto utilizado nas ruas, que o nosso corpo é ameaçado por olhares de cobiça, pelos palavrões e pelas piadas. Isso é na nossa cultura. É uma construção social. E, por meio dessa categoria de gênero, é possível perceber que nós, mulheres, somos discriminadas constantemente pela sociedade e sofremos violência apenas por termos nascido mulheres. Basta quando a criança nasce. E aí, nasceu? É homem, é macho. É uma princesinha. Uma menininha linda. Que diferença. É possível tentar saber por que o nosso corpo de mulher se torna alvo dos desejos violentos? Por que o nosso corpo se torna alvo dos desejos de vingança, dos desejos de posse, de conquista, de exclusão? O que há em nós que suscita violência contra nós mesmas? E ainda a gente crê na ressurreição do corpo. Eu estou falando tudo isso, minhas irmãs e meus irmãos, porque no nosso país, 2 milhões de mulheres são espancadas por ano. Na matemática, são 175 mil por mês, são 5 mil por dia, 4 mulheres por minuto, 15 por segundos. Acabou de ser espancada uma mulher. Eu estava vendo aqui em Brasília, num jornal que deram ali na esquina para a gente, o número de vítimas. 70% dos casos, o agressor é o amigo, é o cônjuge, é a pessoa, o vínculo afetivo. E essa violência ocorre no âmbito doméstico, no âmbito da família e no âmbito da igreja. Tem um livro publicado pela Ultimato, chama-se Até Quando?,
da Eileen Silas Caroli e do Sérgio Andrade. O Sérgio Andrade teve até no Congresso dos Homens lá, da Confederação de Homens lá em Porto Seguro. A violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral e muita coisa. Eu me surpreendi outro dia. Eu disse assim, alguém falou assim para mim, não vai dar porque ele está errado, eu mato ele. Eu falei, Deus, o que eu estou falando? Eu até uso uma camiseta, tenha paciência comigo. Jesus não terminou a sua obra em mim. Porque é um constante trabalho de transformação dentro de nós. O mais triste desses dados é que quase todos os casos de violência, as mulheres não pedem ajuda. Só pede ajuda quando o queixo vai para trás, fratura o braço, ou a bacia, ou o fêmur, quando não há fraturas. E quando as mulheres pedem ajuda, ela pede a mãe, uma outra mulher, que muitas vezes também é vítima. Essas mulheres precisam ser acolhidas. Na igreja e fora da igreja. Os agressores precisam ser acolhidos. Quem sabe a Confederação de Homens, a Confederação de Mulheres e os outros grupos implementem programas de ações de erradicação da violência doméstica, familiar e na igreja contra mulheres, contra crianças, contra idosos. Eu afirmo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, de todas as situações, mulheres de todas as idades, de todas as situações, precisam ouvir e ver a proclamação do amor de Deus, que lhe é especialmente dirigida por Jesus Cristo. Eu vou repetir uma frase do Martin Luther King. Não a violência do coração, não a violência da palavra, não a violência do punho. E a gente faz muito isso. Minhas irmãs pastoras, presbíteras e não presbíteras, minhas irmãs mulheres, de todas as idades, são 40 anos de Ministério Pastoral Feminino. Mas onde estamos nós? Como a irmã Cristiane disse, né? Ainda reproduzimos o modelo machista, ainda não voltamos em mulheres, ainda somos mão de obra mal remunerada, ainda. Precisamos espalhar a santidade bíblica, não foi isso que foi dito? Mas temos que ser ousadas. Temos que ser ousados para espalhar a santidade bíblica. Só em documento, só em faixas, só em pronunciamento não é suficiente. Temos que viver esse negócio. Bispos, precisamos espalhar a santidade bíblica, mas também precisamos fazer ações preventivas dentro da nossa igreja. Há homens agressores e há mulheres agredidas. Há violência entre nós contra a criança. Há entre nós. E precisamos de tratamento. E, quem sabe, uma ação preventiva vai evitar que a comissão de disciplina exclua do Ministério Pastoral esses e essas que são ainda enfermos. Temos que ser signatários da não violência. Nós cantamos hoje o olhar de quem sabe amar. Nós que conhecemos Jesus sabemos amar. E eu quero pedir nesse concílio, nessa manhã, que nós que sabemos amar, acreditamos e vivemos pela paz, pela não violência, pela não agressão. E é um aprendizado, gente. Todo dia eu aprendo a não meter o pé no peito, porque eu meto. Aprendi, fui educada assim. Temos constantemente que passar por um processo de conversão, porque a gente tem que viver pela paz. E essa paz não é... A gente tem que ser pacifista, né? Não é isso? Pacificador? Pacificadores, pacificadoras. Não podemos ser passivos e passivas. Acreditamos e vivemos pela paz. E eu quero voltar a pedir, a olhar com um olhar de amor
Nós sabemos olhar, e esse olhar de quem sabe amar, acredita e vive pela paz. E nessa manhã, eu quero pedir para que a gente interceda pelos homens, não só homens crentes, mas todos os homens na face da terra, no Brasil, que ainda vivem sem Jesus Cristo, e que tem e que conhece, mas não vivem Jesus Cristo, porque são agressores e são violentos. E pelas mulheres que conhecem Jesus, ou que não conhecem Jesus, e ainda continuam sendo agredidas, em todos os aspectos. Eu quero orar por eles e por elas. Eu quero convidar vocês, vamos ficar de pé e vamos orar. E eu quero chamar todas as presbíteras que venham aqui à frente, já tem umas aqui, todas as presbíteras que tem à frente. Pastoras, toda mulher no Ministério Pastoral. Diaconisa. Eula, toca lá. Canta. Não. Eu só queria voltar. Uma estrofe de quem... O olhar de quem sabe amar. Pode retornar um pouquinho? Não está no depois, não. Está antes. Tá? Ah, então tá. A gente vai cantar essa música. A gente vai cantar essa música e a gente vai orar. Tá bom? Quem não sabe, aprende.
Meus irmãos e irmãs, a pastora Joana Dark trouxe uma mensagem que é profundamente impactante quando a gente pensa no nosso papel em relação ao olhar. Ela pediu que repetíssemos a terceira estrofe. E se você puder seguir neste caderno, a sua assimilação da música vai ser mais profunda, tanto quanto a profundidade desta letra. Queria chamar a atenção que você pensasse bastante na letra que nós estamos cantando. Chame a atenção dos seus olhos e do seu coração em relação à terceira estrofe. Vamos então repetir a terceira estrofe e façamos o finalzinho, que nós chamamos de coda, que é o que nós cantamos, esse finalzinho a gente passa para o final. Tá? Então, se você tem o seu caderno, é na página 50, número 18. Então, vou pedir a Eula que toque de novo uma introduçãozinha, e aí a gente entra na terceira estrofe. O olhar de quem sabe amar, acredita e luta pela paz, sabe que a justiça é dever, premissa pra fazer a vida germinar. Sabe que a justiça é dever, premissa pra fazer a vida germinar. O olhar de quem sabe amar, se umedece quando vê a dor. Agora, por toda ternura, tem doçura pra esse irmão, a cruz do sofrimento final. O olhar de quem sabe amar, o olhar de quem sabe amar. Lá em cima, o olhar de quem sabe